senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem, tudo em paz. Embora esteja bem resfriada, mas estou bem. Então não reparem a voz, tá, pessoal? Que hoje eu vou estar com a voz um pouquinho diferente por causa da gripe. Então vamos lá, pessoal. No vídeo anterior, que foi no vídeo 4, eu parei com vocês. Deixa eu conferir aqui. Na carreira 70, né? Agora nós vamos fazer a carreira 71 e eu também já trouxe a 72 pronta. Vou falar para vocês que eu estou fazendo mais pelo gráfico, por esse aqui, ó, do que propriamente pelo outro, do que por esse aqui, ó. Porque aqui tá muito difícil a visualização, então eu fiz algumas modificações aqui, tá? Nessa parte aqui na parte do nosso trabalhado eu fiz algumas modificações, mas bateu certinho a pontuação. Então eu vou deixar o gráfico para vocês lá, que é esse gráfico aqui, ó. Mas como vocês podem observar, ele tá bem apagado, não sei se vai dar para vocês visualizarem. E a aula que eu estou dando, que eu estou fazendo aqui desse centro de mesa natalino, ele, na verdade, ele tá um pouco diferente do que tá no gráfico, tá? Então, vamos lá. Vamos lá para o nosso vídeo 5 do nosso centro de mesa natalino e vamos para a carreira 71. É essa aqui, tá, pessoal? Essa aqui é 72, mas desconsiderem ela por enquanto. Vamos focar na 71, que é essa aqui. Então, a carreira 71... eu não tive aumento nem diminuição. Eu subi com 3 correntinhas e fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Depois dos meus 16 pontos altos, eu fiz um quadradinho, 4 pontos altos e mais um quadradinho. Aqui, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Aqui, pessoal, ó, aqui onde eu fiz um quadradinho e 4 pontos altos, eu fiz em cima do quadrado alongado, tá? Então, aqui, ó, um quadradinho, 4 pontos altos e um quadradinho. Peguei 3 pontos altos aqui dentro do quadrado e também um quadradinho aqui, em cima do quadrado, na verdade, tá? Então, deixa eu repassar pra vocês. Então, aqui, depois do quadradinho, dos 4 pontos altos e do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3 gaivotas. Uma gaivota na pontuação, uma gaivota em cima do quadrado alongado e uma gaivota em cima da pontuação também. Depois das 3 gaivotas, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Depois dos meus 7 quadradinhos, eu fiz aqui. Não dá pra eu colocar pra cá, viu, pessoal? Então, agora eu vou ter que trabalhar assim. Sei que não vai dar pra dar uma visualização boa, mas tem que ser assim. Senão eu derrubo meu celular, meu tripé aqui. Então, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui, tá, pessoal? Ó, 19 pontos altos. Depois dos meus 19 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Depois dos 9 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Depois dos 13 pontos altos aqui, eu fiz 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, tá certo. Então, depois dos 13 pontos altos, eu fiz aqui 2 quadradinhos, ó. Observem que eu fiz no quadrado alongado, ó. Fiz em cima dele. Pulei 2 de base, fechei no terceiro com ponto alto. Pulei 2 de base, fechei no terceiro com ponto alto, formando aqui meus 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, fiz uma gaivota e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E concluí minha carreira 71 com 2, 4, 6, 7 pontos altos. E observem que aqui no final, ó, me restou 3 pontos de diminuição, de sobra, na verdade. Então, terminei aqui com 7 pontos altos, com 3 pontos de sobra. Ok, pessoal? E agora a carreira 72. A carreira 72, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 3 quadradinhos.
2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadrado alongado, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Vamos conferir se tem 10 mesmo. 2, 4, 6, 8, 10. Exatamente 10 quadradinhos aqui. E depois dos meus 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos. 25. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 1, 2, 3 quadrados alongados, ó. Todos em cima das gaivotas. Depois dos 3 quadrados, 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu concluí minha carreira 72, com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, e aqui no final eu tive 3 pontos de sobra, tá, pessoal? Tive aqui a diminuição de 3 pontos. Então, terminei com 2 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, com 3 pontos de sobra. Esse foi o final da carreira 72, e agora nós vamos para a carreira 73. A carreira 73, eu tive uma diminuição de 3 pontos aqui, pessoal. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 3 correntinhas e fiz aqui 4 pontos altos. Depois dos meus 4 altos, um quadradinho. Depois do quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui também. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Deixa eu ver se eu consigo pôr pra cá pra mostrar pra vocês. Eu fiz aqui, ó, 2 quadradinhos em cima dos 2 quadradinhos da carreira anterior. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu fiz em cima dos quadrados alongados, ó. Observem como eu fiz. Então, eu totalizei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Depois dos meus 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos, tá, pessoal? 22. E depois dos 22 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos aqui e um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos e 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos meus 4 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui, ó, 19. 3 quadradinhos aqui e concluí minha carreira 73 com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, e aqui no final da carreira eu não tive aumento e nem diminuição. Terminei aqui com 10 pontos altos. E agora nós vamos para a carreira 74. Então, vamos lá para a carreira 74. Na carreira 74, eu não tive aumento nem diminuição, subi com 3 correntinhas, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos, 2 gaivotas, as duas em cima da pontuação. Depois das 2 gaivotas, 4 pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2 gaivotas e um quadradinho, como eu fiz, pessoal, ó. Então, depois do quadradinho aqui, ó, eu fiz as 2 gaivotas e mais um quadradinho. As 2 gaivotas também em cima da pontuação. Ambas em cima dos quadradinhos, ó. Então, depois das 2 gaivotas e do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. 7 pontos altos aqui novamente. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos aqui. Depois dos meus 13 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos, tá, pessoal? 25. Depois dos 25 pontos altos, eu fiz aqui 2 quadradinhos e concluí a minha carreira 74 com 2, 4, 6, 7 pontos altos. Observe aqui onde ela parou, ó. Aqui eu terminei com os meus 7 pontos altos. Aqui me sobrou o quadradinho e os 4 pontos altos da carreira anterior. Então, essa foi a minha diminuição, ó, de um quadradinho e 4 pontos altos. Então, concluí aqui a carreira 74. E agora 75. Na carreira 75, pessoal, eu tive aqui um aumento de 3 pontos altos, ó. Então, com o aumento de 3 pontos altos, eu tive aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui, tá? 19. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos e 1 quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos aqui. Depois dos 13 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 4 pontos altos, 3 quadradinhos. Depois dos meus 3 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. E aqui eu tive um total de 1, 2, 3, 4, 5 quadrados alongados, ó. Os 2 primeiros em cima das gaivotas. O terceiro eu fiz em cima da pontuação, ó, pulando o quadradinho e os pontos altos. Então, totalizei aqui, ó, 5 quadrados alongados. Depois dos meus quadrados, 2, 4, 6, 7 pontos altos e 1 quadradinho. Depois do quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos e mais um quadradinho. E terminei minha carreira 75 com 4 pontos altos. Observe que 3 pontos altos foi um aumento, ó. Tive aqui um aumento de 3 pontos altos, totalizando 4 pontos altos. Esse foi o final da carreira 75, tá, pessoal? E agora nós vamos para a carreira 76. A carreira 76, eu tive um aumento de 3 pontos altos. Então, com o meu aumento de 3 pontos altos aqui, ó, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. Aqui eu tive 1, 2, 3 quadradinhos, ó. Um quadradinho em cima da pontuação e 2 quadradinhos em cima do quadrado alongado. Então, depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 1, 2, 3 gaivotas. E depois das 3 gaivotas, um quadradinho. Pra cá, eu tive 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, ó. 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos aqui, tá, pessoal? 25. Depois dos meus 25 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Aqui, depois dos 13 pontos altos, eu fiz uma gaivota em cima da pontuação. Depois da minha gaivota, eu tive 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui.
1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E concluí minha carreira 76 com 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui no final. Eu não tive aumento e nem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 77. A carreira 77 eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos meus 5 quadradinhos, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. Depois dos 19 pontos altos, 2 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos e 1 quadradinho. Aqui eu fiz 2 quadrados alongados, ó, um em cima da gaivota e um em cima da pontuação. Depois dos 2 quadrados, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. E depois dos meus 9 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui, tá, pessoal? 19. E depois dos meus 19 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 3 quadrados alongados, todos em cima das gaivotas. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Um quadradinho. 4 pontos altos e um quadradinho. E depois do quadradinho, eu concluí a minha carreira 77 com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, pessoal. Então, tive aqui um aumento de 3 pontos altos, tá? Fiz 13 pontos altos em cima da pontuação e 3 pontos altos de aumento, totalizando aqui 16 pontos altos. Esse foi o final da carreira 77. E agora a carreira 78. Então, vamos lá, pessoal, vamos lá para a carreira 78, e eu também já trouxe a carreira 79 pronta, tá, pessoal? Que é pra gente dar uma adiantadinha, porque ainda tem bastante trabalho pela frente, estamos praticamente na metade. Então, aqui, ó, vamos focar na carreira 78, esquecendo a 79 por enquanto. Então, vamos lá, deixa eu passar a pontuação para vocês. A carreira 78, essa aqui, ó, eu não tive aumento nem diminuição, eu subi com 3 correntinhas e fiz aqui um total de 4 pontos altos. Depois dos meus 4 pontos altos, eu fiz aqui 2 quadradinhos. E depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz aqui uma gaivota, ó. Fiz aqui em cima da pontuação, observem, ó, como eu fiz. Depois da minha gaivota, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Exatamente. Eu fiz aqui 16 pontos altos e observem aqui que 3 pontos altos eu peguei dentro do quadrado alongado da carreira de baixo, ó. Peguei aqui 3 pontos altos. E em cima do mesmo quadrado eu fiz um quadradinho. Olha, pessoal, presta atenção como eu fiz, tá? Pra não ter erro. Então, depois dos 16 pontos altos, vamos voltar aqui, ó. Então, vamos voltar a pontuação pra não ter erro. Então, depois da gaivota, foram 16 pontos altos, um quadradinho. Depois do quadradinho, uma gaivota, em cima do quadrado alongado. E aqui eu fiz um quadradinho e 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Observe que esse quadradinho foi em cima do quadrado alongado. E 3 pontos altos dos 10 foi também em cima do quadrado alongado, ó. Então, depois da minha gaivota aqui, foi um quadradinho e 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, foi um. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos, ó. 2, 4, 6, 8, 9. Depois dos meus 9 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 2, 4, 6, 7. Depois dos meus 7 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Um quadradinho. Aqui em cima dos quadrados alongados, ó, uma, 2 gaivotas. Depois das gaivotas, um quadradinho.
2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, um quadradinho, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos aqui. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Observe que eu tive um aumento aqui no final da carreira 78, ó. Eu fiz 7 pontos altos em cima da pontuação e 3 pontos altos de aumento, totalizando 10 pontos altos. Ok, pessoal? E agora a carreira 79. A carreira 79 eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui também. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. Depois dos meus 7 pontos altos, eu fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4 quadrados alongados. Observem como eu fiz o primeiro. O primeiro e o quarto. Aqui em cima da pontuação, pulei 5 pontos de base e no sexto fechei com ponto alto. Os 2 do meio foram em cima das gaivotas. E o último também pulei 5 de base e fechei no sexto com ponto alto. Lembrando que aqui são sempre 5 correntinhas, tá, pessoal? Então, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados alongados e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos meus 5 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui, tá? 19 pontos altos. Depois dos 19 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E depois dos 5 quadradinhos, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos meus 10 pontos altos, fiz aqui um quadrado alongado e um quadradinho. 4 pontos altos e 2 quadradinhos. 7 pontos altos aqui e um quadrado alongado. 7 pontos altos aqui novamente. Um quadradinho. E concluí a carreira 79 com 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aqui no final, sem aumento e sem diminuição, ok, pessoal? E agora, nós vamos para a carreira 80. Na carreira 80, observe que eu tive aqui no início uma diminuição de 3 pontos, ó. Tive aqui, eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, fiz aqui 1, 2, 3 quadradinhos. Observem que 2 quadradinhos eu fiz dentro do quadrado alongado, ó. Pulei 2 de base e fechei no terceiro com ponto alto, tá, pessoal? Sempre 2 de base e sempre 2 correntinhas de espaço. Então, fiquei aqui com 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. 7 pontos altos aqui novamente e mais um quadradinho. Uma gaivota. Depois da minha gaivota, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos meus 5 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 2 quadradinhos e mais 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos aqui. Depois dos 13 pontos altos, fiz aqui um quadradinho. E aqui meu trabalhado de gaivotas, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês assim. Ó, depois do quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 gaivotas. Observem que a primeira eu fiz em cima da pontuação. Pulei 2 de base e fechei no terceiro com ponto baixo. Pulei 2 de base e fechei no terceiro com ponto alto.
Então, depois do quadradinho, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 gaivotas. Depois das gaivotas, 2, 4, 6, 7 pontos altos. E depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Exatamente 13 quadradinhos. E depois dos 13 quadradinhos, eu concluí minha carreira 80 com 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aqui no final, eu não tive aumento e nem diminuição. Terminou reta com a carreira anterior. E agora a carreira 81. A carreira 81, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz aqui 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, com calma, para não cair meu celular. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Ó. Depois aqui, ó, fiz aqui o 7, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12. Exatamente 12 quadradinhos. Depois dos 12 quadradinhos, pessoal, fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. Fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados alongados, pessoal, ó. Observem como eu fiz, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto foram em cima das gaivotas. O sexto foi em cima da pontuação, ó. Sempre pulando 5, fechando no sexto com ponto alto, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados alongados. Depois dos quadrados alongados, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6. Depois dos 6 quadradinhos, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 7 pontos altos aqui. Depois dos meus 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Um quadrado alongado e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também e mais um quadradinho. E concluí minha carreira 81 com 4 pontos altos. Observe que aqui na carreira anterior me restaram 3 pontos, então tive aqui no final uma diminuição de 3 pontos, tá, pessoal? Concluindo a carreira 81 com apenas 4 pontos altos e 3 pontos de sobra. E agora a carreira 82. A carreira 82, eu tive aqui uma diminuição de 3 pontos. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 3 correntinhas. E fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Depois dos 16 pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho e uma gaivota em cima da pontuação. Depois da gaivota, 7 pontos altos. E depois dos meus 7 pontos altos, pessoal, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Observe que os 2 primeiros quadradinhos eu fiz em cima do quadrado alongado, ó. Eu dividi ele ao meio, tá? Então, fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Depois dos 7 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, exatamente 19 pontos altos. Depois dos meus 19 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 2, 4, 6, 7. Depois dos 7 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. Aqui eu fiz um total, deixa eu puxar pra cá com cuidado, pra vocês verem. Fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gaivotas, ó. A primeira gaivota ficou em cima da minha pontuação. As demais em cima dos quadrados alongados. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gaivotas. Depois das gaivotas, um quadradinho. E depois do quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. 1,
2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E depois dos meus 5 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Tive aqui um aumento de 3 pontos. Fiz aqui 7 pontos altos em cima da pontuação e 3 pontos altos de aumento, totalizando 10 pontos altos no final da carreira. Deixa eu ver que carreira nós estamos, pessoal. No final da carreira 82, tá? Não esqueçam o aumento. E agora a carreira 83. A carreira 83 eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 2, 4, 5. Depois dos 5 quadradinhos, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 7 pontos altos aqui também. Um quadradinho. Aqui eu fiz o meu trabalhado de quadrados alongados, pessoal. Depois do quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados alongados, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo em cima das gaivotas. O oitavo em cima da pontuação, ok? Então, fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados alongados. Depois dos meus quadrados, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos aqui, tá? 28. Depois dos meus 28 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Aqui eu fiz um quadrado em cima da minha gaivota, um quadrado alongado. E depois do meu quadrado, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Um quadradinho e 4 pontos altos aqui. Eu não concluo a carreira 83 com 4 pontos altos não, pessoal. Eu tenho um aumento de um quadradinho. E como eu ainda não fiz aumento de quadradinhos com vocês, eu vou fazer esse, tá? Eu só fiz de pontos altos, né? Então, vamos lá para quem não sabe como faz. Cada um tem a sua maneira de fazer. Eu vou fazer a minha, ok? O que eu acho também mais fácil. Então, aqui, pessoal, parei aqui com os 4 pontos altos. Estou do mesmo lado que eu estava trabalhando, eu não virei, tá? Meu trabalho. Eu vou subir aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Depois das minhas 5 correntinhas prontas, eu vou laçar o meu fio. Venho aqui, ó, no pé do ponto alto que eu subi as 5 correntinhas, aqui, ó, no pezinho dele, eu vou fazer um ponto alto deitado, ó. Pronto, fechei aqui o meu ponto alto. Só que eu fiquei com o meu fio de ponta cabeça. Eu vou fazer a mesma coisa quando a gente faz o aumento de final de carreira em pontos altos. É a mesma coisa, é só caminhar com pontos baixíssimos. Vou caminhar aqui, ó. Estou aqui no pezinho, vou caminhar por um. Se eu conseguir enxergar, né, pessoal? Para fazer junto com vocês. Faço aqui por um. Por 2. E por 3 pontos. Na verdade, por 3 correntinhas, né? Porque subiam 5. Então, aqui, ó. Fiz aqui a minha caminhadinha e cheguei aqui com o meu fio no topo, onde vamos dar início à carreira 84. Então, vamos voltando lá na carreira 83, para ver como terminou. Então, a carreira 83 terminou aqui com o quadradinho, os 4 pontos altos e um quadradinho de aumento. E agora, a carreira 84. A carreira 84, eu vou dar início com vocês, porque eu tenho aqui, no início, eu tenho um quadradinho de aumento também. E como eu não fiz quadradinho com vocês, nem no final da carreira, como eu fiz agora, e nem no início, lógico, no final da carreira eu acabei de fazer, né? Agora, vamos fazer a de início de carreira. Ele é bem mais fácil. Então, agora a gente faz aqui, ó. Já virei meu trabalho para concluir a próxima carreira, que é a carreira 84. Vou fazer aqui um total de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 correntinhas. Eu vou laçar o meu fio. Venho aqui, pessoal, ó, no mesmo ponto alto que eu subi as 7 correntinhas, ó, no mesmo. Aqui, ó. Eu introduzo aqui a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Pronto, fechei aqui meu ponto alto. Já tenho aqui meu quadradinho de aumento. Aqui eu vou precisar de mais um quadradinho. Agora, só continua a minha pontuação. Eu não preciso mais de aumento. Então, já fiz aqui 2 correntinhas e já fiz mais um quadradinho. Fiquei com 2 quadradinhos, ó. O primeiro foi o aumento que eu acabei de fazer com vocês. Agora, eu vou fazer toda a carreira 84 e já volto mostrando a pontuação. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a pontuação da carreira 84. Fiz o início dela com vocês, né? Fiz aqui o quadradinho de aumento e outro quadradinho. Então, fiquei aqui com um total de 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos. 7 pontos altos, um quadradinho e mais 7 pontos altos. Observem que aqui os 7 pontos altos, 5 deles foram dentro do quadrado alongado, tá, pessoal? Então, fiquei aqui com 7 pontos altos, um quadradinho e mais 7 pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos, 3 quadradinhos. Depois dos meus 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4... Deixa eu voltar aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... 22 pontos altos, tá? 22. Depois dos 22 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Aqui no meu trabalhado, depois dos 16 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gaivotas, ó. Não consigo mostrar todas pra vocês. Mas a primeira foi em cima da pontuação, ó. E as demais em cima do quadrado alongado. Então, fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gaivotas. Depois das gaivotas, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E concluí minha carreira 84 com 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui no final, sem aumento e sem diminuição. E agora, pessoal, carreira 85. A carreira 85 eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos meus 4 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 pontos altos, tá, pessoal? 22 pontos altos. Depois dos 22 pontos altos, um quadradinho. E 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados alongados, ó. O primeiro em cima da pontuação. E o último também, ó. Os demais em cima das gaivotas. É que eu não consigo mostrar tudo pra vocês, ó. Vou pondo a mão assim pra vocês irem observando. 11 quadrados alongados. O primeiro e o último em cima da pontuação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Depois dos 11 quadrados alongados, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 7 pontos altos aqui, um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também e mais um quadradinho. Aqui eu tenho 7 pontos altos, ó. Depois do meu quadradinho, eu fiz um total de 7 pontos altos, só que eu preciso de um quadradinho de aumento aqui também. Então, vou fazer mais esse com vocês, tá? Tenho esse e tenho outro no início da carreira que eu vou fazer também.
Então, aqui, pessoal, eu estou do mesmo lado que eu estava trabalhando, tá? Não me virei. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio. E aqui, ó, no pezinho do ponto alto que eu subi as 5 correntinhas, eu vou introduzir minha agulha aqui e vou fazer um ponto alto deitado. Fiquei com o fio de ponta cabeça. Vou fazer o que eu já expliquei pra vocês. Vou caminhar aqui, ó. Eu não vou fazer porque eu estou na posição bem ruinzinha. Vou caminhar aqui, ó, por 1, por 2, por 3 correntinhas. Aqui, por 3 correntinhas, e aqui eu paro com o meu fio, porque aqui nós vamos subir e dar início à próxima carreira. Eu vou fazer a minha caminhadinha e já volto mostrando pra vocês. Pronto, pessoal, já fiz aqui a minha caminhadinha e já fiquei aqui, ó, com o meu fio do lado de cima, onde nós vamos dar início à carreira 86. Então, fiquei aqui. Depois do quadradinho, foram 7 pontos altos e aqui um quadradinho de aumento que eu fiz com vocês, tá? Esse foi o final da carreira 85 e agora nós vamos dar início à carreira 86. A carreira 86 eu tenho também um quadradinho de aumento. Esse aqui, como eu já falei pra vocês, ele é mais fácil de fazer, né? A execução é diferente. Então, eu faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Laço o meu fio. Venho aqui, ó, no ponto alto, onde eu subi as 7 correntinhas, ó, bem aqui, ó. Bem no pé dele aqui, ó. Eu fecho um ponto alto. Então, aqui está pronto o meu quadradinho, tá, pessoal? Então, o meu quadradinho de aumento de início de carreira é esse aqui. Agora, eu vou fazer toda a pontuação e já volto mostrando pra vocês. A carreira 86, eu tive aqui o quadradinho de aumento, né, pessoal? Fiz com vocês. Então, depois do quadradinho de aumento, eu tive aqui 2, 4, 6, 7 pontos altos, tá? Depois dos 7 pontos altos, eu fiz um quadradinho, 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, um quadradinho, 2 gaivotas, ó, as duas em cima da pontuação. Depois das 2 gaivotas, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. E aqui o meu trabalhado de gaivotas, ó. Depois dos 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gaivotas, pessoal. A primeira gaivota foi em cima da pontuação, tá? As demais, não. Ó. Então, fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gaivotas, ó. Depois das 12 gaivotas, eu fiz aqui 7 pontos altos. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos aqui, ó. 28. Depois dos 28 pontos altos, um quadradinho e concluí minha carreira 86 com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 7 pontos altos em cima da pontuação e 3 pontos altos foi um aumento, tá, pessoal? Então, totalizei aqui 10 pontos altos. E agora, a carreira 87. A carreira 87, eu não tive aumento nem diminuição. Eu subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, fiz aqui 3 quadradinhos. Depois dos meus 3 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos, pessoal, aqui, ó. 22 pontos altos aqui. Depois dos 22 pontos altos, 3 quadradinhos e 7 pontos altos. Aqui eu fiz o meu trabalhado de quadrados alongados. Deixa eu tentar mostrar pra vocês com calma, pra não derrubar meu celular. Então, aqui, ó, depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados alongados, ó. Todos em cima das gaivotas, tá? Todos nas gaivotas. Depois dos 12 quadrados, eu fiz um quadradinho,
2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. Um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. 7 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos, tá, pessoal? 19 pontos altos. Depois dos meus 19 pontos altos, fiz 2 quadrados alongados e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e mais um quadradinho. E concluí minha carreira 87 com 10 pontos altos, sendo que 3 pontos altos foi um aumento. Então, fiz 7 pontos altos aqui em cima da pontuação, ó. Até aqui no quadradinho, e os 3 pontos aqui foi um aumento, totalizando 10. Essa é a carreira 87, e no próximo vídeo, pessoal, acho que é o vídeo 6, né? Eu volto com vocês com a carreira 88. Então, até o próximo vídeo, meus amores. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.